nome é Clarissa, para os que não me conhecem, eu dou aula só há 40 anos de matemática. Bom, matemática básica para concursos. O que é base? Bom, gente, em primeiro lugar, base são as 4 operações. Não tem o que dizer, né? A base começa aí, a saber somar, saber subtrair, saber dividir e saber multiplicar. Mas, isso eu sei. Mas a gente está tão acostumado com a calculadora que às vezes aparece alguma coisa do tipo... 56,841 mais 0,3. Vou colocar assim, tá? Aparece uma continha aqui. Vou botar um 5 aqui. Então, o que acontece aqui, gente? Tem muita gente que na soma até que eu sei, vai vírgula embaixo de vírgula e eu vou fazer a sominha ali. Na subtração, é a mesma coisa, tá? Eu sei. Na multiplicação, às vezes, para muita gente, começa a complicar, né? Porque eu vou fazer 56,841 vezes 0,35, já fica meio... Agora, quando é uma divisão, eu vou fazer esse número 56,841 dividido por 0,35, daí a coisa complica totalmente, porque a gente não está mais habituado a fazer contas de divisão com vírgula. E eu vou tentar passar isso hoje para vocês. Espero que aprendam isso, e aí a gente vai aprofundando no decorrer das aulas. Bom, antes de começar, vou colocar algumas expressões que são importantes na hora dos problemas. Olha só o que eu escrevi ali. Adição. O que é adição? Quando aparecem as palavras adicionar, completar, acrescentar, somar, juntar, ganhar, quando pergunta o total num problema, anexar, quando a gente fala em agregar, aditar vem de adição, né? Ou pede um montante, geralmente, quando a gente trabalha com juros, a gente pede um montante, que seria o que a gente aplicou mais o que a gente ganhou. Então, seria o montante, é um monte, né? Então, adição. Essas palavras podem aparecer nos problemas, e o que acontece? Muita gente não sabe, por exemplo, o que é uma... sei lá, agregar, anexar, né? Então, se perde por causa disso, no fim, era só uma soma que eu queria e pronto, né? Então, aqui, gente, primeiro, a gente tem que saber o seguinte, ó. Aqui eu tenho algumas questões que eu tirei da internet, tá? Mas são de 3 em 3, então é muito fácil. Então, por exemplo, eu tenho o número 3.456. Vamos dizer que seja isso, tá? 3.456. Esse número 6 aqui é o número das unidades, tá? Unidades. Esse número 5 aqui é o número das dezenas. Eu já vou explicar porque eu vou desmembrar esse número. Esse 4 é o número das centenas. E aqui esse 3 é das unidades de milhar, começa a unidade de novo, ou eu vou colocar aqui milhar. Tá? Esse número 3.456, ele pode ser desmembrado. Aqui, eu já vou dizer por que eu estou falando isso, tá? Ó, 3, eu posso escrever assim, ó, 3.000 mais 400 mais 50 e mais 6. Isso que eu posso fazer, ó. 3.000, eu pego 3 aqui, 3.000, tenho mais 3 números para lá, então eu tenho 3.000, né? Mais 400, por isso que a gente diz 3.456. Então, 50 aqui é o das dezenas, porque eu tenho 5 dezenas. Lembram lá Lembram lá do tempo do colégio que a gente estudava isso, uma dúzia, 2 dúzias, uma dezena, 2 dezenas, né? Era tão bom. E agora aqui, ó, quando eu tenho esse 5 nessa posição, eu tenho 5 dezenas, já está me indicando que eu tenho 50 unidades, ou 5 dezenas. 5 dezenas é 50, 6 dezenas é 60, e assim por diante.
Por que é importante isso? Porque para somar, eu tenho que colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Então, se, por exemplo, eu vou colocar assim, ó, 456 mais 1. Eu não posso colocar 1 aqui, ó, tá? Porque esse 1 aqui é das centenas, eu não posso, eu quero um só, uma unidade. Então, por isso que esse 1 tem que ficar obrigatoriamente aqui, ó, né? E a gente vai somar, sempre somando da direita para a esquerda. 6 mais 1, 7, 5 aqui, porque aqui ficou zero, né? Não tenho nada, nesse 1 eu não tenho nada de dezena, não tenho nada de centena. Então, 5 mais 0, 5, 4 mais 0, 4. Então, 457. Aí, claro, é muito fácil, né? Claro que é. Mas tem gente, concorrentes de vocês, que vão colocar o 1 em qualquer lugar e vão somar e vão achar que está certo, mas não é. A matemática tem regras, a matemática é uma linguagem, e essa linguagem tem a sua gramática, vamos dizer assim, suas regras, tem que conjugar o verbo, aqui tem que fazer também, se tu fizer bem certinho como tem que ser feito, sai certo o cálculo. É a mesma coisa aqui, ó, que aparece muito na internet, né? Deixa eu colocar mais aqui. Que aparece assim, ó, 2 vezes 7 mais 3, tá? Parece assim, né? Bom, eu tenho uma ordem certa para resolver isso aqui, porque se eu não seguir a ordem correta, eu não consigo chegar numa resposta certa. Então, a ordem correta é sempre fazer a multiplicação primeiro, ó, sempre multiplicação, ou divisão, que aparecer, e depois eu vou fazer a soma ou subtração, né? E depois eu vou. Então, em primeiro lugar, eu vou fazer a multiplicação ou divisão. Oi, Gisele, tudo bom? Então, aqui, por exemplo, se aparece uma expressão, agora no ACS, no concurso era da Action, uma banca pequena, como essa aí que vocês vão fazer. Apareceu uma questão parecida com essa, tá? Apareciam questões como essa. Então, tinha que saber que primeiro eu tenho que fazer 14, lá ficou 3, agora sim eu vou fazer a soma. 14 mais 3, 17. Pronto, essa é a única resposta correta. Única, não pode somar 7 mais 3 aqui e multiplicar o 2, não tem como, tá? Se por acaso aparece só multiplicação, claro, e se for só multiplicação e divisão, por exemplo, 10 vezes 2 dividido por 5, tá? Apareceu só. O que eu faço primeiro, a multiplicação ou a divisão? Bom, quando só aparece multiplicação e divisão, a gente faz na ordem que aparece, da esquerda para a direita. Então, aqui, ó, quando não tem mais ou menos, quando tem multiplicação e divisão, ou só divisão, ou só multiplicação, eu vou seguindo a ordem aqui da esquerda para a direita. Então, 10 vezes 2 dá 20, dividido por 5, 20 dividido por 5, 20 dividido por 5, eu vou ter 4, porque 4 vezes 5 é 20. A tabuada, gente, ajuda muito a gente. Depois eu vou falar com vocês como é o método para a gente fazer a tabuada. Então, aqui a única resposta é o 4, tá? Então, essas aqui são expressões numéricas que a gente vai ver depois, eu só estou mostrando para vocês que tem regras, né, para a gente seguir. Então, quando eu coloco 340, estou com esse número aqui, mais 56, tá? Por isso que a gente aprende esse negócio de unidade e dezena, né? Eu tenho que fazer o 3, 4, 5, 1 e colocar o 56 bem aqui, ó. Tanto na soma quanto na subtração. Unidade embaixo de unidade, dezena aí embaixo de dezena. Eu não posso fazer diferente. Isso na soma e na subtração. Quando for divisão e multiplicação, não tem nada disso de embaixo, um embaixo do outro. É totalmente diferente, depois a gente vai ver. Então, aqui eu vou somar 6 unidades com uma unidade, que dá 7.
5 mais 5 dá 10, né? Eu coloco o 0 aqui, ó, e vai o 1, como a gente diz, na verdade, vai uma centena ali, porque eu tinha esse 5 é dezena, esse 5 é dezena. 50, aqui eu tenho 50, mais 50 dá 100, então foi uma unidade lá para cima, mas a gente coloca 1, tá? Aqui eu tenho uma centena que foi. 4 mais 1, 5, e aqui eu tenho 3. Aqui está a resposta certíssima, tá? Então, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Quando eu tenho vírgulas, 3,56 mais 784,62. 8. Pronto. Olha só, que bonito, né? O que acontece? Aqui, quando eu tenho um número com vírgula, vamos colocar um exemplo aqui, ó, 382,56. Pronto. A unidade, ela está aqui, ó. Unidade, cuidado, tá? A unidade, ela está aqui, ó. É sempre aqui, ó. Primeiro número antes da vírgula. Aqui está a unidade. Isso aqui já são os centésimos, décimos, é menos que uma unidade, tá? O que tem depois da vírgula é menos, então não é considerado. Aqui eu tenho unidade, aqui eu tenho a centena. Opa, dezena, né, Clarice? Aqui, ó, dezena. Aí, quem tem filho também, ó, aprender, a melhor coisa é a gente aprender para ensinar para os filhos, né? E a gente vai aprendendo junto. Ai, filho, o que tu tá vendo no colégio? Deixa eu ver. Olha que ajuda muito, hein? Deixa eu ver teu caderno, já vai cuidar, o filho já vai estar prestando atenção, dizendo, nossa, como minha mãe está interessada, na verdade, está interessada em aprender, né? Filho, me explica isso aqui, por favor, que a mãe não sabe. Daí vai a criança lá e explica. A gente aprende muito com os filhos, quem tem no ensino médio também, quem tem filhos da quinta até a oitava, é assim, ó, a matéria de quinta a oitava, ao nono, né, ano, é a matéria que mais cai nos concursos públicos, porque eu tenho o quê? Regra de 3, frações, potência, raiz, né? Juros simples, tudo isso eles vêm ali no ensino fundamental. Pouca coisa é do ensino médio, tá? Aqui eu tenho centena, ó. Por isso que eu tenho que colocar vírgula embaixo de vírgula. Na verdade, não é vírgula embaixo de vírgula. Eu vou continuar colocando unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena, se tiver, né? Aqui, por exemplo, nessa continha que eu estou fazendo aqui do lado, eu vou colocar o maior em cima, tá? Não é necessário que seja o maior. 728, tá aqui, ó. Então, não é necessário que seja o maior, posso colocar o menor em cima, não tem problema, tá? O que eu faço? Olha só, a gente diz vírgula embaixo de vírgula para se localizar, mas, na verdade, eu vou colocar esse 3 aqui, ó, ele é unidade, né? Como eu falei para vocês, ele está aqui, ó, unidade. Esse 4 aqui é unidade também, né? A gente diz vírgula embaixo de vírgula, mas continua colocando unidade embaixo de unidade, só que a unidade está ali, ó, 3,56. E onde não tem número embaixo, a gente completa com zeros, tá? Para facilitar, ó, para ficar as casas todas prontas, né? E daí eu começo sempre da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. 8 mais 0, 8. 6 e 2, 8 de novo. 6 e 5, 11. Ó, vai um normal, a vírgula vai continuar. Ó, a vírgula vai ficar tudo vírgula embaixo de vírgula. Aqui é 4 e 1, 5, 8, 8 e 7. Olha só, vírgula, lembraram então a soma, né? Soma. Na subtração não é diferente. Eu vou voltar aqui, deixa eu ver o que eu tinha aqui. Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. Então, eu coloquei esses aqui para vocês, mas são questões muito óbvias, né? Banais. Quem tem dificuldade vai ter que. Bom, tem vários vídeos também na internet que esse aqui é com transporte, né? Por exemplo, essa questão aqui, ó. O que é com transporte? Transporte quando vai um, vai dois, a gente fala sem transporte ou com transporte, tá? Então, aqui, ó, 8 e 5, 13, vai um. 9, 9, 18 e 1, 19, vai 1 do 19. 7
9 mais 7 mais 1, 17. Né? Tá 10, 17. 1793. Então, esse exercício aqui, Cláudia, eu não vou fazer porque é muito fácil. Tudo bem, não precisa fazer, mas se sabe mesmo, a gente tem que pegar com vírgula, somas com vírgula, problemas envolvendo matemática básica também, né? Que é importante, tá? Então, aqui eu tenho sem transporte e com transporte, como eu escrevi aqui, tá? Bom, alguma dúvida até aqui? Posso passar? Passar aqui por cima. Desculpa eu não estar olhando para vocês, mas aqui eu tenho que olhar para baixo, senão eu escrevo tudo errado. Bom, aqui é a subtração, pessoal. Subtração. Bom, na subtração, eu tenho o quê? De sinônimos, né? Palavras que são iguais à subtração, que pode cair num problema. Tirar é meio assim, baixo calão, né? Vou tirar 2 de 3. Mas, enfim, sabe-se lá. Gastar, subtrair. Eu tenho a mais. Olha só, eu tenho um pai tem 30 anos a mais que o filho. Tá? Se eu escrever isso, tá? A mais. O pai tem 30 anos a mais que o filho. Bom, quando aparece esse a mais, significa que o pai menos a idade do pai tem 30 anos. A idade do pai menos a idade do filho é igual a 30. Tá? Uma quadra, um lado do retângulo, tem um retângulo aqui, e um lado do retângulo X tem 5 metros a mais do que Y, que é esse lado aqui do retângulo. Então, se uma coisa é a mais que a outra, então eu posso escrever tranquilamente que x menos y é igual a 5, nesse caso. Então, são coisas assim que acontecem nos problemas que às vezes a gente não se dá conta e fica, uma coisa a mais que a outra, será que eu passo para lá, será que eu passo para cá? Então, quando fala mais, é uma subtração que eu tenho que fazer. Engraçado, né? Porque está falando a mais e eu tenho que subtrair. Claro, pensem bem, um pai tem tantos anos a mais que o filho, né? Então, por exemplo, o filho tem 10 e o pai tem 40, né? Vamos dizer que seja isso. Aqui está o filho, tem 10 e o pai tem 40. Então, assim, ó, se ele tem, aqui nesse caso, ele tem 30 anos a mais, né? O pai tem 30 anos a mais que o filho. Então, oi, Ana, tudo bom? Então, o pai tem 30 anos a mais. Quando falar a mais, podem colocar ali que uma coisa menos a outra é o valor que está sendo dado. Então, ali, ó, quanto falta, né? Às vezes, na subtração, a gente vai fazer lá 8, 2 aqui, vou botar esse aqui, vou fazer uma conta básica aqui. Então, eu não... 8 para chegar em 2, não é 2, né? É 12, eu já vou explicar isso aqui com o empréstimo. 12, daí quanto falta, né? 8, 9, 10, 11, 12. Então, 12 menos 8 é 4. Né? Quanto falta o 8 para chegar no 12 é a subtração. Daí aqui vai valer, como ele emprestou 1, vai valer 0. E esse aqui já emprestou e ficou. Esse aqui já não emprestou para ninguém, ficou 3 ali. 312 menos 8. Se eu quiser a prova real da subtração, eu tenho que somar esse valor que eu tirei aqui, ó. Quando eu somo, tem que dar esse valor de cima. Se não der, é porque eu fiz a subtração errada. É sempre bom na subtração a gente fazer a prova real, que primeiro a gente retira e depois soma com o resultado. E tem que dar o valor original aqui, né? 8 e 4, 12. Aqui. 12, 312. Deu bem certinho aqui, então. Tá? Então, aqui, ó,
diminuir, diferença. A diferença entre duas coisas é a subtração. Perder, dar, emprestar, doar, o resto, né? O resto também, tá? Então, por exemplo, essa aqui, ó, 92,89, tá? Vou fazer uma outra. Eu estou partindo de situações bem basiquinhas, tá? Mas isso aqui serve para depois vocês fazerem algo mais elaborado. Então, aqui é como eu disse para vocês, né? A gente, quando aqui tenho duas unidades, de duas unidades, eu não posso tirar 9 unidades, né? Também na subtração, eu tenho unidade embaixo de unidade. Quando tem vírgula, é a mesma coisa, tá? Na soma e na subtração. Quando for multiplicação, que a gente vai ver logo após, e divisão também, não vale isso. Não tem nada a ver, tá? De colocar vírgula embaixo de vírgula. Não, daí a gente tem que contar casas. É outra coisa. Então, aqui, ó, de duas unidades, eu tenho só duas, ó. Dois. Tenho dois bonequinhos aqui. De duas unidades, eu posso tirar 9? Não posso. Então, a gente diz o seguinte, quando a gente é criança, né? Vou pedir emprestado. Vou pedir emprestado para o lado aqui, ó, o 9. O 9 tem para emprestar? Tem. Mas ele empresta e o que acontece? Ele empresta e vira 8, né? É 8 e aqui o 2, ó, 12. Na verdade, ele está emprestando uma dezena. Ele está emprestando 12. Ficou 12 aquele número ali, né? A gente fala, emprestou 1. Mas ele emprestou uma dezena, eram 9 dezenas, e ele emprestou uma, daí ficou 8. Mas a gente faz, empresta a gente faz na prática, porque o que a gente quer? A gente quer passar no concurso. Se eu consigo fazer com o meu método próprio, sem entender, mas eu estou acertando, eu quero passar, né? Então, aqui, ó, 12 menos 9 dá 3. Esse 8, ele emprestou 1, esse 9 emprestou 1, ficou 8. 8 menos 8 dá 0. Então, dá 3. Claro, de 89 para chegar em 92, 89, 90, 91, 92, são 3, né? Então, aqui é uma forma bem basicona, assim, da gente aprender. Depois a gente faz a prova real, né? Eu vou somar o 89 aqui, ó. E tem que dar o 92, né? 9, 3 dá 12. Às vezes, quando tem muito zero, a gente se perde, mas a gente vai treinar, tem que treinar bastante. Deixa eu ver aqui. Anterior. Então, todas essas questões aqui, tá? São questões de empréstimo. Eu acho que todas são com empréstimo e são questões fáceis que eu só coloquei para demonstração para vocês. Bom, deixa eu ver aqui. Multiplicação e divisão. Agora até o calcanhar de Aquiles, como se fala, né? Aquiles era um grande gladiador lá da época da Grécia Antiga, e ele era forte, musculoso e tal, mas ele tinha um calcanhar fraquíssimo. Então, não adianta nada a gente ter um corpo vigoroso se tem uma parte do corpo que é deficiente. Então, quando a gente diz que esse é o calcanhar de Aquiles, significa que essa é a dificuldade que eu tenho. Então, multiplicação, gente, e divisão. Bom, quando fala em multiplicar, o que é multiplicar? Eu estou, na verdade, a multiplicação ela é uma irmã próxima da adição, porque se eu fizer 2 mais 2 mais 2, ou eu escrever 3 vezes 2, é a mesma coisa. Multiplicar é adicionar parcelas. Então, aqui entra a tal da tabuada, por isso que eu coloquei aqui, ó, decorar a tabuada é fundamental. Peçam, estudem junto com os filhos, ou com o marido, ou com um amigo, ou com qualquer pessoa. Me toma a tabuada. Vamos se desafiar na tabuada. O 8 vezes 7 era algo assim, ó, que a minha filha tinha muita dificuldade, né? 8 vezes 7, tá? E daí era 8 vezes 7, que é a mesma coisa que 7 vezes 8, né? E daí, eu não consigo decorar o 7 vezes 8, 8 vezes 7. Quando alguém quer saber se sabe a tabuada, perguntam o 8 vezes 7, porque é o mais difícil da tabuada, tá? Ou 7 vezes 8. Então, 7 vezes 8, como é que eu decorei? É o 56, ó.
porque daí fica 5, 6, 7, 8. 56, não esqueçam, 56. Por quê? 5, 6, 7, 8. 7 vezes 8, 56. 7 vezes 8, 56. Então, qual é o método que eu utilizo com meus alunos para decorar a tabuada? Não tem outro, eu tenho decorada. Porque eu vou entender a tabuada. Enquanto tu está entendendo, a maioria das pessoas já decorou e já sabe de qual já está usando. Então, assim, não tentem fazer por soma, dá tempo, em 10 dias vocês estudam toda a tabuada e decoram todo. A gente tem sorte de, nas escolas, só estudarem até a tabuada do 10, do 10, do 11, alguma coisa. E porque nos países lá da Japão, China, aqueles países lá dos olhos puxados, eles estudam até a tabuada do 30, 40, 50. Então, assim, 37 vezes 22, sabe de cor. Então, puxa muito pela memória e desenvolve bastante a parte de atenção, a parte de... tira as teias de aranha também da cabeça da gente. E como é que a gente faz? Bom, começa com a tabuada do zero hoje. 0 vezes 1, 0 vezes 2. O número 0 multiplicado por qualquer número, seja ele qual for, com vírgula, com raiz, com qualquer coisa, é igual a 0. Pronto, só isso que vocês vão fazer hoje, a tabuada do 0. Então, 0 vezes 1, 0, 0 vezes 2, 0, 0 vezes 3, 0, 0 vezes 4, 0, e assim vai, até o 10, tá? Daí, amanhã, eu vou fazer a tabuada do 1. Então, 1 vezes 1, 1 vezes 0, 1 vezes 1, 1 vezes 0 eu já sei que é 0, né? 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 3, e assim vai, até o 10, tá? 1 vezes qualquer número é ele mesmo. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 3 é 3, 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 6 é 6, e assim vai, tá? Depois... Oi, Cali, tudo bom? Depois aqui, a tabuada, depois da manhã, eu vou estudar a tabuada do 2. Então, o 2, ele é o dobro, né? É o dobro. Então, se perguntar, é o dobro, é 2 vezes. 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 2. Então, 2 vezes 0, 0. Esse aqui é amanhã é quinta, sexta, até aqui tá fácil. Sábado. Prof, eu não vou estudar quinta nem sexta, tá? Mas daí começa no sábado, então. Então, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 2 dá 4, e assim vai. O dobro de 2 é 4, o dobro de 3 é 6, o dobro, 2 vezes 4 é 8, assim vai. Então, vocês vão indo, cada dia uma, e vão salteando. Depois vai a do 3, né? Do domingo. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Depois 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Então, cada dia eu vou aprender essa tabuada e vou ficar com essa tabuada e vou voltando às tabuadas anteriores, até dizer 4 vezes 7, 7 vezes 5, e assim vai. E eu sei de cor essa tabuada. É importante, e tem que saber bem forte, né? Porque eu não posso chegar na hora da prova e não que se tu não sabe a tabuada, tu não vai conseguir fazer. Na hora dá para contar nos dedos, dá para fazer pauzinho, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, vale tudo. Só que vai agilizar mais o cálculo, né? Vai agilizar bastante. Então, assim que eu faço com meus alunos, eu exijo sempre que decorem a tabuada, e alunos que eu estou falando do ensino médio e do ensino fundamental. Eu faço alguns jogos, eu recorto os números da tabuada, por exemplo, 3 vezes 7, a tabuada do 3, a do 4, eu coloco tudo junto, assim, sabe? E eles vão tirando os papeizinhos e eu vou pontuando as que eles erram. Bom, então a multiplicação, importante a tabuada, quando falarem vezes iguais, tantas vezes, parcelas, né? Adicionar parcela. Nos concursos não se fala em multiplicação, eles falam muito em produto. Qual é o produto entre as raízes? Qual é o produto? Eles querem a multiplicação, tá?
Quantas vezes dobrar, triplicar, quadruplicar? Dobrar é multiplicar por 2, duplicar, triplicar, multiplicar por 3, quadruplicar, quintuplicar, tá? Então, é multiplicar por tantos, essas palavras me dizem por quantas vezes que eu tenho que multiplicar. Dobrar é vezes 2, triplicar é vezes 3, quadruplicar é vezes 4, e assim por diante. O produto é a multiplicação, tá? É a mesma coisa que falar multiplicar, é falar em produto. Já vamos fazer uns exercícios. A divisão, o que é? Bom, dividir é fracionar, né? Eu vou dividir algo, eu vou deixar menor, eu vou partir, né? Então, razão, ó, divisão, quando falar a razão de dois números, é um número dividido pelo outro. Razão, tá aqui, ó. Razão é a mesma coisa que divisão. Isso aqui aparece nos problemas. O quociente também. Quociente é a divisão. Repartir, quebrar, separar, fracionar, isso que aparece nos problemas. Dividir, resto, distribuir, metade. Aqui, como fala em dobrar, é 2 vezes, metade é dividir por 2. Qual a metade de 10? É 5. Qual a metade de 12? É 6. É dividir por 2. Separar, metade, aí, aqui, quantas partes? 1/3, né, é dividir por 3, ou a terça parte, aqui, ó, dividir por 3, é a mesma coisa. 1/4, dividir por 4, quarta parte, dividir por 4. Isso aqui nos problemas a gente pode ver depois, quinta parte, tá? Bom, vamos ver o algoritmo da multiplicação. O que é algoritmo? Algoritmo é como se faz a multiplicação sem pensar no que a gente está fazendo assim em termos de unidade, dezena, centena, porque se eu for colocar ali na soma ou na subtração que trabalhar com unidade, dezena e centena, vai uma dezena, vai uma centena, vão duas, vai complicar demais. Então a gente vai fazer pelo método mais prático. Deixa eu ver aqui. Bom, deixa eu ver aqui. Aqui eu tenho adição e subtração com vírgula, alguns exercícios. Depois eu vou passar isso aqui para vocês ali no grupo, tá? Esse aqui não precisa copiar nada que eu vou passar para vocês. Aqui tem alguns exercícios para fazer em casa, ó. Eu vou deixar tudo isso. Isso aqui é adição, tá? Aqui tem uma subtraçãozinha. Quem tiver dúvida depois vai me pedir no privado. Então, na adição e subtração, aqui eu fiz uma revisão, é vírgula embaixo de vírgula. Número que não tem vírgula, a vírgula está no final. Ah, esqueci de falar isso. Por exemplo, 28 mais 0,03. Vamos dizer que seja isso. Bom, quando o número não tem vírgula, tá? Como é o caso do 28, ele não tem vírgula. Aqui estão as unidades, continua sendo unidade, tá? Aqui o 2 é a dezena. Nesse 0,03, aqui eu tenho 0 unidades, tá? Porque a unidade está sempre no mesmo lugar, tá? Então, aqui, o que a gente fala? Que a vírgula está sempre no final, quando o número não tem vírgula. Então, eu vou botar 28, vou colocar 28, vírgula, e aqui 0, unidade embaixo de unidade. 0,3, e aqui 0,3. Somar. 3, 0, vírgula embaixo de vírgula, 8, 2, tá? Então, quando o número não tem vírgula, não precisa se preocupar. Quem não está sabendo da unidade, né? Que eu não tenho vírgula, onde que eu coloco? Porque o outro número tem vírgula e esse não tem. O número, a vírgula está ali no finalzinho. Então, aqui tem alguns exercícios, depois eu volto ali na multiplicação por 10 em 1000. Deixa eu ver se tem alguns exercícios aqui. Aqui. Bom, eu vou fazer primeiro o algoritmo mais aqui, ó. Eu vou multiplicar 342 por 12. Tá? Bom, como é que eu monto essa conta? 342 vezes 12. Eu coloco ali, tá? Depois a gente faz um convite. E vou multiplicar. Aqui tanto faz, eu posso colocar o 12 para cá, não tem problema. Posso colocar mais para um lado, mais para o outro, não tem problema, porque não me interessa essa disposição que tem na soma e na subtração. Então, como é que é o algoritmo, a forma de fazer?
A gente vai multiplicar aqui 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Esse 2 vai ser multiplicado por todos os números que estão ali em cima, tá? Então, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 4, 8, 3 vezes 2, 6. Ó, o que acontece aqui? Quando tem um outro número para multiplicar, que é o 1 aqui das dezenas, eu tenho que separar esse aqui, tem que deixar ele isoladinho, tá? Eu reservo, eu deixo ele sem nada embaixo. Agora, vou continuar a multiplicação. 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 4 dá 4, 1 vezes 3 dá 3. E aqui eu vou somar. Então, eu vou ter 4, 8 mais 2, 10, 6 e 1, 7, 11, 3 mais 1, 4. Tá certo, né? Então, 4.104 é a resposta, tá? 342 vezes 12. Se o número tem vírgula, vamos dizer que fosse assim, ó, 3,42 vezes 1,2. Deixei os mesmos números, tá? O que eu vou fazer? Vou montar a conta, vou montar a conta 3,42 e 1,2. Aqui, como eu disse, não precisa vírgula embaixo de vírgula, nada. Vou fazer a conta bem igualzinha como está aqui do lado, tá? 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 2, aqui 4 e aqui 3. Ótimo. Aqui eu tenho que reservar também. Tudo normal, ó. Só porque tem vírgula vai fazer diferente? Não, vai fazer igualzinho. 4, aqui vai 10, bem igual. 6, 1, 7, 11, 13, 1, 4, 1. Agora, é claro que 342 vezes 12 não é igual a 3,42 vezes 1,2, né? A gente sabe que não é igual, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que contar casas decimais. Só que eu tenho que contar, gente, casas decimais, aqui, ó, da vírgula para a direita. Da vírgula para a direita. Quantas casas decimais eu tenho somando o número de cima e o de baixo? Aqui eu tenho 2 casas decimais e aqui eu tenho uma casa decimal. Então, 2 mais 1 dá 3. Não vou fazer como um aluno meu, que eu expliquei tudo para ele estava contando as casas que vêm para cá, ó. Essa, que tem uma, que tem outra. Não. É o 42 tem 2 casas depois da vírgula, 2 números, 2 casas, 2 números depois da vírgula, e o 2 é um número só depois da vírgula. Então, 42 e 2, eu vou ter o quê? 3 casas depois da vírgula. Então, eu conto aqui, ó. A vírgula, quando o número não tem vírgula, já falei para vocês, ela está no final. Então, isso aqui não conta, tá? Eu vou colocar aqui em preto. Então, eu vou contar 1, 2, a vírgula vai ficar aqui. Até vou apagar isso aqui. Está muito grosso essa borracha. Aqui é 0. Então, eu vou contar aqui, ó. Vou colocar em amarelinho. 1, 2, ó. Uma casa, 2 casas, 3 casas. Então, o número, na verdade, vai ficar 4,104, que é a multiplicação desses 3 casas depois da vírgula ali, ó. Ficaram 3 casas, tá? Então, o algoritmo é esse e tem que ser muito bem trabalhado. Quando eu tenho, por exemplo, 300... Quando eu tenho, por exemplo, 320, 32,18 e... Vou dizer que eu tenho isso aqui para multiplicar, tá? Bom, aqui, ó, eu vou ter que fazer 2 vezes 8, 16, vai 1. Faço como se não tivesse vírgula. Primeiro com o 2. 2 vezes 8, 2 vezes 1, 2 vezes 2 e 2 vezes 3. 2 vezes 2, 2 vezes 1, 2 ali, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 3 dá 6. Ok. Vou fazer com 1, ó, reserva. Agora já tenho outro, né? Daí estou reservando. Se fosse normal, aqui 356,
vezes 2, tá? Só isso aqui. Daí não precisa reservar nada, vou fazer assim, ó, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 6 dá 12, vai 1, cuidado que aqui eu tenho o transporte, ó. 2 vezes 6, 12, vai 1 e vai em cima do 5. 2 vezes 5, 10 e 1, eu somo 1, 11. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Ó, aqui, por exemplo, não tem que reservar mais nada, porque não tem um número ali do lado do 2. Então, eu só conto as casas decimais. Tem duas casas aqui também. Essa é a resposta. Agora, aqui tem outro número, né? Aqui nesse 3312 aqui, ó, tem outro número. Então, esse 1 vai ser multiplicado aqui por essa linha de cima, que vai dar 1 vezes qualquer número é o próprio número. Então, dá 8, dá 1, dá 2 e dá 3. Reservo de novo, por quê? Porque desse 3 aqui para multiplicar, né? 3 vezes 8, 24, vão 2, eu vou deixar aqui. 3 vezes 1, 3, mas já foi 2, né? 4, 5. Não foi nada agora. 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9. Alguma coisa, se eu errar, vocês me corrigem. 3 vezes 8, 20. Aí, ó, de novo, gente, tem que reservar, porque vem esse 3 aqui, o último que eu vou multiplicar. 3 vezes 8, 24. Vão 2. Eu deixo assim meio espalhado esses números aqui. É bom a gente ir riscando quando a gente já somou, né? 3 vezes 8, 24, vão 2. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Olha, aqui eu vou ter que somar. 6, aqui 8 mais 2 dá 10. 4, 5, 6, 6 mais 4 dá 10. 6 e 1, 7, 9. Aqui dá 9, 18. 13 e 1, 4, 10, 15. 9, 6, 15, 1, 16. 9 e 1, 10. Tá? Bom, e agora? Olha só, deu esse númerozão aí. Ai, prof, vai cair um negócio desse na prova? É meio difícil, não cai. Números muito grandes. Cai com duas casas, com uma casa, para somar, né? Então, aqui eu tenho duas casas depois da vírgula, ó, e aqui eu tenho duas também, né? 2 mais 2 dá 4 casas. Então, aqui é quantas casas decimais eu tenho que somar, vai ser a minha resposta. Aqui vai ser 4 casas decimais. A vírgula está aqui, ó. Vou contar com amarelo até chegar no certo, ó. Então, 4 casas, porque eu tenho duas casas no 3218 e tenho duas casas no 3312. Então, lá vai. 1, 2, 3. No 4, eu paro, tá? Na quarta casa, essa aqui é a resposta. 1065,800. Tá aqui, 8.100. Então, eu conto 1, 2, 3. Na quarta casa, eu paro. Por que eu parei na quarta? Porque tem 4 casas decimais, né? 4 casas contadas. Então, eu tenho que contar casas decimais. É isso que acontece, tá? Esse é o algoritmo da multiplicação com vírgula. Bom, importante, gurias, vocês saberem também. Opa, próximo aqui. Que 1, vou botar 21. 21, número 21, tá? 21. 21, 21,0, 21,00, 0,21, assim, sem vírgula, com vírgula já é diferente. O 21, tantos zeros que eu quiser colocar aqui, eu posso colocar, tanto é que eu coloco para igualar casas, para somar, é tudo a mesma coisa, tá? Sempre a mesma coisa. Então, zero depois da vírgula, a gente. Ele é como. Ele é só um artifício que a gente utiliza para igualar casas, tá? Para usar como dinheiro, assim que a gente usa dos reais e centavos, né? Que a gente usa duas casas depois da vírgula. Mas é a mesma coisa se eu colocar zero depois da vírgula, só zero. Se tiver um aqui já é diferente, tá? Deixa eu voltar para o anterior aqui. Então, essas multiplicações eu vou deixar para vocês fazerem em casa, treinarem. Olha esse aqui, ó. 793 vezes 0,07, tá? Ok. Então, eu posso ver aqui nessa multiplicação que eu tenho só duas casas para contar lá no. Eu não sei quanto é que vai dar, mas eu sei que são só duas casas, porque no de cima não tem casas depois da vírgula. Não precisa igualar, não põe vírgula aí onde não tem, tá? Então, aqui o que acontece? Eu vou fazer
7 vezes 3 é 7, 21. Não, 2. 7 vezes 9, 63, 65. 7 vezes 7, 49. Mais 6, 55. Tá? Reserva, porque tem esse zero. Eu vou fazer com zero, tá? 0 vezes 3, 0. 0 vezes 9, 0. Porque eu já sei a tabuada do zero. Reserva, porque tem outro zero. 0 vezes 0, 0 e 0. Vocês acham que eu não faço isso na hora da prova? Mas eu faço, para não me confundir. Por mais fácil que seja, eu conto com pauzinho, com tracinho e risco. Ah, eu não quero errar. Então, aqui 5 e 5, né? Esse zero vamos deixar aqui, mas acho que nem vai ser usado. Então, aqui, ó, duas casas, a resposta desse exercício, dessa conta, é 55,51, tá? Esse zero também que vai antes do número aqui, não é um zero que a gente chama... Ah, aquele lá é um zero à esquerda, né? Por exemplo, 0,56. É um zero à esquerda, ou seja, não vale nada. Esse aqui não vale nada. Assim como o 56,0, esse zero também não vale nada. Tá? É como se não existisse ali. Tá? Então, quando um número não tem vírgula e o outro tem, eu vou contar só as casas decimais do número que tem vírgula. Vamos passando adiante, então, para vocês relembrarem. Deixa eu ver o que tem aqui. Tá, depois eu vou ver isso aqui. Será que acabou? Já acabou, meu Deus. Mas eu quero ver a divisão. Eu não coloquei aqui, mas eu vou colocar agora. Vamos dizer que eu queira dividir por está muito grande esse número, eu vou fazer um menor. Prof, tu não sabe fazer, né? Vamos fazer 58,2 dividido por 0,03. Vou fazer assim, essa continha aí, tá? Então, a gente não lembra mais como é que faz essa conta. Eu só sei fazer com calculadora, mas não pode. Por quê? Porque na prova vai cair uma coisa assim, principalmente em bancas pequenas. Na Fundatec também cai, tá? Principalmente quando chega na parte de juros ali, eles pedem essas contas assim chatas, xaropes, de divisão com vírgula. Então, eu tenho que saber dividir com vírgula, porque faz parte da... A gente, claro que não vai cair direto assim, a não ser que seja uma banca muito pequena, pode cair isso aqui direto, e eu tenho certeza que a maioria não vai sempre fazer. Então, aqui o que a gente faz? Quando tem uma divisão de números com vírgula, eu tenho que igualar as casas decimais. Não precisa se preocupar que eu vou mandar depois para vocês esse PDF dessa aula aqui, desses quadros, tá? Igualar as casas decimais. Então, como é que eu igualo as casas decimais, Clarissa? Bom, eu só tenho que saber contar. Ó, quantas casas decimais eu tenho aqui no 58,2? Eu tenho uma, né? Quantas casas decimais eu tenho no 0,03? Eu tenho duas. Para igualar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar um zero aqui, eu igualo com zeros, tá? Agora, ficou certo, ó, 20 tem duas casas decimais e 0,03 tem duas casas decimais. No momento que eu igualo as casas, depois que eu igualar as casas, o que acontece? Eu, vou colocar aqui, risca a vírgula. Vírgula, para paroxítono, todas são acentuadas. Risca a vírgula, vírgulas, vírgula, que. Risca a vírgula, como se não existisse essa vírgula aqui, ó. Risca. O que ficou de divisão? 58,20 dividido, ó, zero à esquerda, já que aquela vírgula saiu, ficou só dividido por 3. Tá? Ah, posso botar 0,03? Pode, mas não precisa, fica só o 3. E daí eu vou começar a fazer a minha divisão.
5 dividido por 3, o 5 briga com 3? Briga, porque ele é maior. Por maior, eu posso brigar, eu posso dividir. 5 dividido por 3, quantas vezes o 3 cabe no 5, né? Assim que a gente faz a conta. O 3 cabe uma vez só no 5. Uma vez, porque se for 2 vezes é 6, já passa, não pode passar. 3 vezes 1, 3. Pronto, venho aqui. 2. Bom, 2 dividido por 2, quando eu diminuo, quando eu faço a primeira redução ali, a divisão, esse número já vai dar obrigatoriamente um número menor do que esse 3 aqui. Não pode dar igual nem maior. Se der igual ou maior, está errada a conta, tá? Então, aqui eu vou baixar a próxima casa, que é o 8. 28 dividido por 3. Olha só, qual é o número que multiplicado por 3 dá mais perto de 28? Hein? 3 vezes 7, 21, está longe. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 9, 27, né? Aí a tabuada é muito boa, tanto na multiplicação quanto na divisão. Porque quando eu coloco os números aqui, eu vou ter que multiplicar para ver qual o número mais próximo, né? E me ajuda muito. Tem gente que faz por tentativa. Aí é válido. 9 vezes 3, 27, ó. Aqui é diminuo, né? Aqui vai dar 1, né? 28 menos 27, deu 1, diminuir, já não dá, não pode dar, né, para dividir. E aqui eu baixei o 2, 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 3, 12. Aqui. Mas ainda tem esse zerinho, né? Quando baixou, obrigatoriamente tem que dividir. Baixou, obrigatoriamente tem que dividir. Baixei o 0. 0 dividido por 3, 0. Não tenho nada. Quero dividir com meus 3 filhos. Quanto que cada um vai ficar? Vai ficar com nada. Então, 0 vezes 3 é 0. E aqui acaba a conta assim. 1940 dá essa resposta. 50, se vocês botarem na calculadora, vocês vão ver. 58,2 dividido por 0,03. Vocês vão ver que dá 1940 bem certinho. Então, eu tenho que igualar as minhas casas para que eu consiga fazer essa divisão. Olha só, se fosse, por exemplo, 20... 203, vou colocar dividido por 0,5. Tá? O número não tem vírgula, é como a vírgula, ela está no final, tá? Sempre assim. O número não tem vírgula, se eu precisar dela para alguma coisa, o número inteiro, como a gente diz assim, a vírgula tem que estar ali no finalzinho, né? Porque começa a unidade, dezena e centena. Bom, aqui tem uma casa depois da vírgula, aqui não tem nenhuma, ó. Então, eu igualo com zeros, ó. No momento que eu igualar, ó, igualo as casas decimais, primeira coisa, igualei, tem 1 e 1 depois da vírgula. No momento que eu igualei, após, risca a vírgula. Então, essa vírgula vai ser como se ela não existisse mais, ó. Esse é o tchan da história. Daí vai ficar 2,30, sem vírgula nenhuma, dividido por 5. E a resposta já me dá, não precisa contar casa, não precisa nada. Na divisão já é totalmente diferente, como vocês podem ver. 2 não briga com o 5, porque o 2 é pequenininho, ele não tem como, então vou ter que pegar o do lado, vou ter que pegar o 20. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5, 20. Agora tem um detalhe aqui nesse exemplo que eu dei para vocês, olha aqui. Aqui vai dar 0, ó, né? 0. Só que daí o que acontece? Ó, 2030 por 5, tá? Eu vou baixar aqui, ó, esse 3. Quando eu baixo, obrigatoriamente eu tenho que dividir. Obrigatoriamente, não tem uma opção, não tem um. Ai, talvez, né? Não, não tem. Tem que dividir. 3 dividido por 5 não dá. A gente tem que colocar um 0 aqui, ó. Tá? Tem que colocar um 0 aqui. 0 vezes 5, daí divide bem normal aqui, ó. 3 ainda. Olha que estranho. Dividir e deu 0, tá? Até porque eu não poderia estar colocando uma vírgula, depois a gente vai fazer com vírgula. Agora sim, eu vou dividir aqui. Agora sim, eu vou dividir, eu vou baixar esse 0 e deu para dividir. 30 por 5 dá 6, 6 vezes 5, 30.
E sempre a multiplicação aqui, ó, esse vezes esse tem que obrigatoriamente ser igual a 2030, tá? 406. Esse número aqui vezes 5, dividendo o divisor, quociente, e o resto deu zero. Então, esse vezes esse, quando o resto é zero, esse vezes esse, obrigatoriamente vai dar 2030. 5 vezes 6, 30, com 3. 5 vezes 0, 0, e 3, 3. 5 vezes 4, 20. Tá? 2030, isso aí é a prova real da divisão. Tá? Se eu tenho, por exemplo, agora 10 dividido por 3, né? Nenhum deles tem vírgula, mas eu quero continuar a conta. 10, o 3 cabe 3 vezes no 10. 3 vezes 3 dá 9, né? E aqui resta 1. Se eu quero continuar a conta, o que acontece? Aqui deu só 1, não tem mais nada para baixar, e eu quero continuar essa conta. Quando eu quero continuar essa conta, vendo qual é a fração que tem, a parte quebrada que tem esse número, porque 10 dividido por 3 dá um número quebrado, o que eu faço? Eu coloco o zero, e no momento que eu colocar o zero, eu vou ter que obrigatoriamente baixar a vírgula. Não é como nesse caso, que eu baixei o que já tinha, e eu tive que colocar um zero lá. Tá? Eu tive que colocar um zero aqui, ó. Aí é diferente esse caso, depois vocês treinem esse tipo de caso aqui, é diferente. Depois eu posso até passar alguns exercícios onde tem que colocar o zero e não tem que colocar vírgula direto. Mas nesse caso aqui, ele desceu do além lá, ele era um ET que desceu, não sei de onde, esse zero aqui. Claro que tem uma explicação matemática, mas eu não estou aqui para complicar vocês. Então, 10 dividido por 3, de novo, dá 3, né? 3 vezes 3, 9. Olha só, baixou 1. Agora, o que acontece? Cada vez que eu for baixando um zero, eu vou colocando a divisão ali, mas não existe número com duas vírgulas, né? Então, eu vou baixar outro zero do além aqui e vou dividir normal. É só uma vez que eu que eu faço a vírgula, tá? E daí aqui vai ficar 3, vai dar uma dízima periódica, tá? Isso aqui é dízima periódica, que cai muito também, principalmente em concursos municipais, dízima periódica, aquele número que a gente vai dividindo e ela repete sempre aquela parte decimal, 3, 3, 3, 3, 3, 3. 1 dividido por 3, né? Não dá para dividir um inteiro em 3, mas dá para dividir uma barra de chocolate para 3 crianças, claro que dá. Então, como é que a gente... Só que vão ficar com menos de 1, né? Vão ficar com 0, alguma coisa. Então, como é que a gente faz? Ó, baixa do além aqui. Quando baixou do além, eu não posso botar um número só com vírgula aqui. Não existe número com vírgula. Eu tenho que botar 0, aqui. Ó. 10 dividido por 3, agora sim. 3 vezes 3, 9. Daí vai dar uma dízima periódica de novo. Ó. 13, 13, 13 vai dividindo, tá? Bom, então igualamos as casas, vimos isso, vimos o algoritmo. Deixa eu ver o que mais aqui. Aqui é treinamento, né, pessoal? Olha, tem vários vídeos no YouTube. Procurem se vocês têm dificuldade em divisão com vírgula, porque é base de qualquer coisa. Antes de estudar potência, raiz quadrada, a gente tem que saber somar, subtrair, diminuir e multiplicar. Somar, dividir, multiplicar e subtrair, tá? Com vírgula, sem vírgula, isso aí faz parte, tá? E para finalizar, que eu não quero cansar vocês também muito, né? Que já devem estar cansadinhos, vamos ver aqui. Deixa eu ver o que eu deixei para trás. Não, aqui não deixei nada para trás. A multiplicação por 10, 100 e 1000. Não, mas esse aqui não quer dizer nada. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos ver aqui. Lembre, zeros, aqui é só uma observação. Zeros no final da escrita decimal não alteram o valor representado. É aquele negócio que eu falei para vocês. 28. Se eu colocar vírgula zero aqui, dá na mesma. 28,00 dá na mesma. 28,000 dá na mesma. Se eu colocar um zero aqui, também dá na mesma, tá? Por exemplo, 0,100 é a mesma coisa que 0,1. 0,1 ou 0,100, na verdade, aqui eu não estou alterando em nada esse número. 0,1000, tanto faz, tantos zeros que eu colocar.
porque a diferença entre as duas escritas é 0 centésimo e 0 milésimo. Eu estou adicionando algumas parcelas de centésimo. Esse primeiro aqui é o décimo, aqui é centésimo, o segundo, e aqui é o milésimo. Aqui é unidade, aqui é dezena, que eu já tinha falado para vocês, tá? Então, 1,0, 1,00, 1,0, que é igual, tá? Aqui é um igual. 1,000 é a mesma coisa. 1,2, 1,20, 1,200 é a mesma coisa. 0,23 é a mesma coisa que 0,023 é a mesma coisa que 0,23, 23, 23,0 e assim por diante, tá? Isso aqui é só uma explicação do que eu já tinha falado. E eu acho que é aqui, não, aqui já é exercício. Tá aqui. Multiplicação por 10, 100 mil. Bom, o que acontece, pessoal? Quando a gente vai multiplicar por 10, por 100 e por 1000, eu não vou fazer conta nenhuma, tá? Por quê? Porque não precisa fazer conta. Olha só, 7 vezes 10, vocês vão concordar comigo que é 70. Ou seja, quando eu multiplico por 10, eu coloco um zero do lado do número que eu estou multiplicando. Se eu fizer 11 vezes 10, eu vou ter 110. Por quê? Tem um zerinho aqui e vai ficar 11 vezes 10 dá 110. Se eu for multiplicar 12 vezes 100, tá? Eu não preciso montar a conta, isso me economiza bastante na hora de fazer a prova. Eu vou pegar o número que eu quero multiplicar e vou colocar 2 zeros, dá 1.200. Olha lá, viu? Se eu quiser multiplicar 13 por 1000, eu vou pegar o 13 e vou colocar 000 no final. Dá 13 mil. 13 vezes 1000, 13 mil. 100 vezes 1000, 100 mil. 15 vezes 1000, 15 mil. E assim por diante. Então, eu tenho que fazer esses métodos práticos para economizar tempo e não precisar gastar tempo. Imagina só, 12 vezes 100. Né? Vou botar o 100 aqui em cima. Daí 2 é 0, 0. Dá para fazer? Dá, pode fazer. Só que não precisa, né? E quando o número tem vírgula, por exemplo, 3,58 vezes 10. Bom, como eu disse, quando a gente faz vezes 10, 100 mil, não precisa fazer conta. Aqui, ó, eu vou só mudar a vírgula. Quando tem um zero, eu vou passar para. Eu vou aumentar o número, né? Ó, é 3 vezes 10, mas é 3,58 vezes 10. Então, eu vou ter que passar essa vírgula aqui, ó. Uma casa decimal só, porque eu tenho 10, eu tenho um zero só. Eu multipliquei por 10, o 3 deu 30 e tinha mais um número, vai ficar 35,8, ó. Então, a casa decimal, ela se deslocou daqui para cá, tá? Era 3,5, ficou 58, ficou 35,8. Ó, 0,242 vezes 10. Tá? A vírgula estava aqui, ó, no 0, mas eu multipliquei por 10, então eu tenho que multiplicar, eu tenho que deslocar essa vírgula uma casa para cá, ó. Então vai ficar 2,42. Se fosse vezes 100, né? Por exemplo, 0,0280 vezes 100, a vírgula, ela puxa duas casas aí para a direita. Então, uma, duas. Vai ficar 2,8 ou 2,80, tanto faz, tá? Então, a casa decimal, 1, 2, pulou duas. Por quê? Porque aqui eu tenho 2 zeros no 100. E se for 3, a vírgula sempre vai passando para a direita 3 casas. Eu vou só brincando com a vírgula para um lado e para o outro. O número em si, quando a gente multiplica por 10, 100 mil, 10 mil, 100 mil, ele não altera. Ele vai simplesmente trocar a vírgula de lugar, certo? E a mesma coisa aqui, ó. 7,4 vezes 10, 74. 7,4 vezes 100, eu vou passar a vírgula uma casa, duas casas. Vou ter que completar, ó, 7,4 vezes 100. Bom,
Daí aqui, eu vou ter que fazer duas casas, esse 7,4 aqui, ó, era 7,4, é a mesma coisa que 400, que eu falei para vocês. Então, vai passar duas casas para frente. Então, era aqui, entre o 7 e o 4, ela vai passar aqui, ó. Vai ficar 740, tá? Então, aqui eu coloco mais um zerinho e ponho a vírgula ali. Vezes 1.000, 7.400 e assim por diante. Quando eu vou dividir, é o contrário. A vírgula não vai para a direita, ela vai para a esquerda. Olha só. 247,5 dividido por 10. Bom, a vírgula está aqui, ó. Dividir por 10, por 100, por 1.000, eu só vou fazer a brincadeira com a vírgula. A vírgula vai para a esquerda. Então, aqui, ó, dividir, o que é dividir? É deixar o número menor, né? Então, olha só, era 247, o número vai ficar menor que o 247. Então, a única lógica que tem é a vírgula passar uma casa, já que aqui tem zero, ficou 24. Vocês podem ver que diminuiu, porque eu dividi, né? Aqui, quando eu multiplico, eu aumento o número. Era 7, ó, vezes 10, ficou 74. Era 7,4, ficou 740 quando eu multipliquei por 100. Então, a vírgula aqui, ela vai se deslocar para a esquerda. É 100.000. Outra coisa, pessoal, última, para fechar, tá? Aqui. Esse número aqui, ó. Que número é esse? Se eu fosse ler, alguém pode me falar? Tantos bilhões, tantos milhões, tantos. Como é que eu faço? Perguntam assim, ó. Escreva por extenso, o número acima. O que vocês escrevem? Como é que eu faço? Alguém se habilita? Pode falar. É 700 mil. Pode falar, não tem problema. Esse número inteiro aqui, ó. 245.700.123? Isso! Como é que a gente faz para ler esse número? Muito bom. A gente sempre tem que dividir ele de 3 em 3. Por isso que vão os pontinhos, às vezes a gente vê assim, ó, 2 pontos, que não é uma vírgula, 2,123 aqui, tá? Então, aqui, ó, 2.000, isso aqui é para dizer que é 2.123, tá? Então, essa aqui é a classe das unidades. Aqui eu tenho a classe dos milhares. E aqui eu tenho a classe dos milhões, sempre de 3 em 3. Então, quando eu quero saber, gente, como é que a gente lê um número, eu tenho obrigatoriamente que colocar, separar eles de 3 em 3, da direita para a esquerda, senão eu não consigo saber. Por exemplo, 245.700.123. Se fosse assim, ó, vou botar um número aqui, vou botar vários aqui, zeros, tá? 0, 0, 0, 0. Então, ó, fica difícil até de eu enxergar. Eu não sei que número é esse. Eu vou ter que fazer aqui, ó. Vou ter que fazer um pontinho aqui, de 3 em 3, um pontinho aqui, e isso aqui. Eu sei que aqui é as unidades, tá? Então, 123 eu falo, esses três zeros aqui não vai ser falado. Aqui eu tenho unidades, aqui eu tenho as milhares. Então, tudo que tiver aqui, ó, é 1.000. Esse aqui, por exemplo, está nas unidades, esse aqui já está na classe dos milhares. Então, é 2.123. Aqui, ó, eu tenho a classe dos milhões de dólares que nós vamos receber. Aqui, bilhões. E aqui é a parte mais que teria mais 3, tá? Caso tivesse, seriam os trilhões, né? Então, aqui eu tenho 1 trilhão, tá? De unidades, 1 trilhão de reais, 1 trilhão de alguma coisa, tá? Então, sempre de 3 em 3, e quando eu tiver, por exemplo, 22.745, 22.000, porque aqui é a classe dos milhares, a gente fala 1.000. Depois desses 3 aqui, vem o 1.000. Se fizesse assim, ó, 3,
13. Então, aqui eu tenho as unidades, aqui eu tenho os milhares e aqui eu tenho os milhões. Aqui eu tenho 1.334.570. É assim que a gente lê o número. Bom, pessoal, em uma questão de tempo bem pequena, eu creio que a gente trabalhou bastante coisa. É claro que precisa vocês também treinarem, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem interesse em fazer começarem a estudar antes do concurso de Lagoa, eu estou à disposição também. Só me chamar no privado. Espero que tenha sido tão proveitoso quanto foi para mim, porque eu adoro dar aula. Obrigada, pessoal, por participarem. Pode falar, Angelita. Se tiverem alguma dúvida, pessoal, podem falar também. Quer falar alguma coisa, Angelita? Se não, podem se retirar. Uma boa noite a todas. Um beijo. E até mais.